Primeiro agradecer a Casa de Maria pelo convite, os dirigentes convidaram, é muito bom estar aqui, uma casa belíssima, belíssima espiritualmente, a vibração. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre as obsessões espirituais e o cotidiano. E dentro dessa temática, nós temos que primeiro começar um pouquinho sobre mediunidade, né? Porque, na verdade, a obsessão é uma mediunidade mal direcionada. É um contato que você fez com o plano espiritual, uma conexão que você fez que foi ruim para você e para essa entidade. Então, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela é algo complexo. A gente vai ter que ler o livro dos médiuns e outras obras muitas e muitas e muitas vezes para nós compreendermos, e ainda assim ainda não teremos conseguido captar toda a essência. Mas, de uma forma bem simplificada, a gente pode dizer que nós estabeleceremos aqui uma divisão bem simples. Vamos tentar colocar de uma forma bem fácil para a gente entender, para a gente não precisar aprofundar muito nessa questão, que não é o objetivo hoje, né? É mais uma questão da obsessão do cotidiano. Mas nós temos a mediunidade ostensiva e temos a mediunidade não ostensiva, mas todos somos médiuns, né? E o que é uma mediunidade ostensiva? É aquela em que há uma comunicação com o mundo espiritual, onde o indivíduo encarnado... Na verdade, a mediunidade a gente define ela também de outras formas, mas basicamente para nós aqui nos interessa a mediunidade em que o encarnado serve de um veículo para que o plano espiritual se comunique aqui com a Terra, né, com outras pessoas e através do próprio médium. Na mediunidade ostensiva, isso é mais facilmente perceptível, seja pela escrita, pela psicografia, pela psicofonia, né, pela voz, seja pela vidência ou muitas das manifestações da mediunidade. Acontece que se você pegar 100 pessoas, você vai ter 2, 3 pessoas que são médios ostensivos. A maioria de nós somos médios intuitivos. A grande maioria somos médios intuitivos. Isso não quer dizer que não seja mediunidade, ela é apenas uma mediunidade um pouco mais atenuada. É difícil, às vezes, nós separarmos a intuição, e é aí que mora, são os detalhes que moram o perigo, né? Como a gente costuma dizer. Na mediunidade ostensiva, o médium conhece, ou deveria conhecer, suas faculdades e compreender, com o passar do tempo, com o treinamento, as entidades boas, que o auxiliam, que o edificam, e que edificam as pessoas que ouvem essas mensagens, e as entidades menos esclarecidas, ou sofredoras, ou mal intencionadas. O médium acaba por fazer isso e o grupo acaba por fazer isso. Mas na intuição, isso é um pouco mais difícil, porque em geral a intuição se mistura e muito com as nossas próprias percepções, com as nossas próprias, que nós vamos ver aqui. E aí é que é preciso ter vigilância constante. E no final da palestra, vamos estar comentando essa questão de uma profilaxia, um tratamento para o processo depressivo. Mas a gente vai focar bastante, obsessivo. A gente vai estar focando bastante na mediunidade não ostensiva, por ela abranger um número maior de indivíduos. Mas tudo que vale para a mediunidade não ostensiva, para a mediunidade intuitiva, vale também para a mediunidade normal, tá? Ostensiva. O processo, na verdade, é o mesmo, né? Só que nós podemos, muitas das vezes, achar que, por não termos uma mediunidade ostensiva, estamos imunes à influência espiritual, e isso é um equívoco, né? Apenas a maneira como esse processo se dá é um pouco diferente. Então, vamos tentar trabalhar aqui um pouquinho hoje essa questão. Bom, na mediunidade ostensiva, o que acontece? Digamos que o médium se sentou na mesa, né? Chegou aqui, ele sentou na mesa, aí ele pegou o papel, vai psicografar, ou ele vai fazer a sua psicofonia através das ideias captadas, das sensações captadas do espírito e, eventualmente, de processos magnéticos que serão feitos pela espiritualidade na glote, na região do aparelho fonador, para que ele possa, então, trazer sua mensagem, sua comunicação. O que acontece com o médium? No livro dos médiuns, Kardec nos diz que ocorre uma expansão perispirítica, ou seja, o nosso campo áurico, ele se expande. Isso acontece também na oração, acontece em processos meditativos, acontece em processos de profunda concentração, onde você busca o sagrado, onde você busca o divino, essa expansão perispirítica. E no médium não é diferente. É essa expansão perispirítica, essa expansão da aura, né, que vai ser o primeiro passo para essa conexão.
Mas há um segundo fator, que é aí que é a grande diferença entre mediunidade ostensiva e mediunidade intuitiva, é que na mediunidade intuitiva você está tendo essa expansão perispirítica, mas você não tem o desdobramento, um leve desdobramento. Vejam, o médium precisa se desdobrar para receber uma mensagem psicográfica, psicofônica, evidência e tudo mais. Por quê? Ele precisa estar em contato, pelo menos parcialmente, com o mundo espiritual. Então, o médium em desdobramento, ele tem, digamos, se ele for vidente, ele vai ter uma chamada dupla vista. O que quer dizer isso? Ele está vendo com os olhos da carne, porque ele ainda está ligado fortemente à matéria, mas ele está um pouquinho desdobrado. Então, ele também consegue ver com os olhos do espírito. Então, ele vê, digamos assim, duplamente. Vocês lembram aquele filme do Divaldo, em que ele está lá naquele Instituto de Previdência, né, de Salvador, e aí ele não sabe, no começo, ele não conseguia diferenciar se quem estava no balcão era o desencarnado ou encarnado. Ele pedia a moça para avisar ele, né, se ela também estava vendo ou não estava vendo. Por que isso? Porque ele via com dois tipos de visões. A visão do olho físico e, pelo desdobramento, a visão espiritual através da percepção perispirítica. Então, vejam, eu tenho um leve desdobramento que não precisa ser total, eventualmente em alguns médiums, ele é total, o médium fica ao lado do corpo, e a entidade se comunica com ele aqui. Isso, se a gente ver domínios da mediunidade, vai ter muitos exemplos interessantes, que é o livro do André Luiz, mostrando esse processo com mais detalhamento. Tá? Mas o que é importante também é essa expansão perispirítica que amplia o nosso grau de percepção em torno do ambiente. E aí começam a surgir uma série de percepções, que é o mecanismo intuitivo, que são as premonições, que são sonhos. Quando a gente está dormindo também, às vezes a gente se desdobra, às vezes não se desdobra, mas expande o perispírito, porque, na verdade, nós temos uma ligação mais afrouxada durante o sono, né? Então, também é um processo, podemos dizer que é um processo mediúnico, se a gente consegue se lembrar, desde que a gente se lembre, passou a ser um processo mediúnico, esse desdobramento durante o sono. Aliás, em se tratando de obsessão, é um dos mecanismos preferidos, digamos assim, de obsessores atuar durante o sono em desdobramento. Porque é onde, quando nós realizamos o nosso desdobramento, ou seja, quando o nosso espírito se afasta do corpo, nós não temos uma lucidez muito forte ainda, a não ser que nós já estejamos num nível de treinamento, de desenvolvimento espiritual, moral, que nos faculte esse tipo de proteção e clareza. A gente, quando vê muitas obras de André Luiz, por exemplo, vocês observam aí as obras também do Manuel Filomeno, nós vamos observar que nos desdobramentos, em sono, alguns espíritos têm um certo grau de lucidez, encarnados, né? O encarnado tem um certo grau de lucidez e outros não têm, ele fica completamente meio abobado. Não quer dizer que ele esteja num estado de perturbação, não, gente. É só porque é difícil adaptar a um outro plano. Você está ligado ao teu corpo, você não está de posse plena, né? Digamos, o teu espírito, porque você está meio que preso ao corpo, mas o teu cérebro não está funcionando perfeitamente. Então você está tendo que captar por via perispirítica o ambiente. Então você percebe sempre com muitas limitações. E aí que é a questão, porque no sono, se nós não nos preparamos adequadamente, nós criamos mecanismos próprios para que obsessões eventualmente possam ocorrer. Se nós nos preparamos bem, ao contrário, favorecemos mecanismos bons para nós. Porque é uma excelente forma de recebermos tratamento durante um bom tratamento dos espíritos superiores, através desse processo no sono. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos. Bom, então a mediunidade é isso, é nosso espírito que se afastou um pouquinho do corpo, ou então ele conseguiu expandir um pouquinho esse campo áurico de tal forma que ele consegue captar essas informações do plano espiritual. Agora, como a gente fala que é uma mediunidade atenuada, significa que eles são muito sutis, às vezes, esses pensamentos. Então, nós, às vezes, misturamos com os nossos próprios pensamentos, então isso demanda tempo para a gente conseguir discernir exatamente se isso é uma influência espiritual ou não. Com o tempo, a gente consegue e acaba fazendo isso. Mas observem uma coisa que acontece. A população desencarnada do nosso planeta, ela é majoritariamente, e aí nós podemos falar de 2, 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, majoritariamente, eu digo assim, a maioria, pelo menos, são de espíritos que não estão bem equilibrados, gente. O mundo é de provas e expiações. A prevalência
tanto encarnados quanto desencarnados, não precisa ir muito longe. Eu parei de ver notícia, de ler jornal, de ver notícia na internet, seja onde for, eu não vejo mais. Raramente. Porque é só para você se apavorar, se aborrecer, entendeu? Você não consegue, você vai ficar indignado com um monte de coisas, e você vai ver um monte de coisas que te assustam, né? Até em cidades pequenas como Vassouras, a gente, agora mesmo, recente, né, um assassinato que teve lá, então assim, toda hora isso, toda hora. Mas é natural, é um mundo de provas e expiações, a maior parte da população, seja encarnada ou desencarnada, ela não é muito esclarecida espiritualmente, não é muito evoluída espiritualmente. Ora, o mundo espiritual não é diferente. Desencarnou, você leva as mesmas dificuldades que você tem aqui para o outro lado. Lógico, mas então a maioria dos espíritos não estão equilibrados. Se nós temos uma capacidade de nos conectar com eles, então aí agora começa a questão chave nossa. Se nós temos uma mediunidade ostensiva, e se nós temos uma mediunidade majoritariamente intuitiva ou não ostensiva, e nós temos essas possibilidades de conexão com esses irmãos em desequilíbrio, surgem então os mecanismos obsessivos. E vejam, a gente frequentemente fala, e acho que é mais por uma questão assim de nós termos recebido a doutrina espírita, cada um foi, ou nasceu em berço espírita, ou se mudou para o espiritismo depois de um tempo. Eu fui com mais ou menos 13 anos de idade, né? Era de família católica, mais ou menos. Meus pais eram assim, aqueles católicos assim de social, católico social, vamos dizer assim, né? Eu era católico fervoroso de rezar terço, rezando terço com 50 orações e repetindo aquele troço, né? Até que aos 13 anos eu tomei contato com a doutrina espírita. Eu me lembro de eu discutindo com a minha avó por causa de reencarnação, não aceitava de jeito nenhum aquele troço, minha avó falando em reencarnação. Coitadinha, ela fala, certo, Mas depois, no final, né, é interessante como é que a vida vai dando esses ciclos, né? No final, minha avó estava muito doente já, no finalzinho, coitadinha. Doente assim, ela estava fraquinha, muito fraquinha, estava com 90 e poucos anos, estava muito fraquinha mesmo. E ela me pedia para ela aplicar passe nela e tal, e ela aplicava passe. Então você vê as coisas, como é que elas são, né, cara? Você está numa fase em que você nega o que a tua avó acredita. A sabedoria dela que ela está tentando te passar. E no final, você está junto dela, praticando as ideias que ela tem e unido a ela, né? Mas é a maravilha da vida isso. Se você tem, então, essa questão dessa conexão espiritual, obviamente isso já acende um alerta em nós. Por exemplo, a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossas vidas, né? E o Espírito de Verdade responde que influencia muito, mas muito mesmo, de tal forma que muitas vezes são eles que nos guiam, que nos, vamos dizer assim, que dão as diretrizes da nossa jornada. Nós somos muito, muito influenciados pelo mundo espiritual e estamos o tempo todo em contato com eles, com os nossos irmãos desencarnados, equilibrados ou desequilibrados. No centro espírita, eu diria, e nós que já estamos há alguns anos, né, envolvidos na tarefa espírita, quando as pessoas nos procuram com problemas, né, e a maioria que chega à casa espírita chega com problemas, tem uns 20% que não. Simplesmente está querendo conhecer, tem a curiosidade ou sente a necessidade dessa edificação espiritual, de buscar um caminho, que é uma coisa natural do ser humano. Se nós formos olhar as cavernas nossas, lá 30, 40 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, nós estávamos pintando gravuras, fazendo figuras nas paredes das cavernas por motivos religiosos. Os neandertais estavam enterrando seus mortos e colocando os objetos na sepultura porque eles acreditavam. Nós não sabemos nada sobre os neandertais, mas sabíamos que eles eram religiosos, pelos objetos que eles colocavam nas sepulturas dos seus entes que desencarnaram. Pegavam objetos muito difíceis de ser obtido, por exemplo, uma pele que poderia aquecê-lo no inverno, uma lâmina de obsidiana que era usada para caça, né? Então você pegava aquilo, colocava na sepultura. Eu acredito que um indivíduo ele fosse mais assim mesquinho, como vai botar esse troço mesmo, não sei o quê, mas era o respeito que você tinha por aquele, para que ele pudesse chegar ao plano espiritual na visão deles, nossa visão, né, que estávamos lá nessa situação, há 30, 40 mil anos atrás. Então, a nossa espiritualidade, nosso senso de religiosidade veio dessa época, e ele sempre nos acompanhou. E a mediunidade sempre nos acompanhou, né?
porque ela é algo muito radicado no organismo, nessa capacidade de permitir que o nosso espírito se liberte um pouquinho dessas amarras, então ele se coloca em contato, por via intuitiva, por via mediúnica, com o plano espiritual, né? Quando eu estava comentando essa questão da casa espírita, quando as pessoas chegam à casa espírita, eu diria que, da maior parte dos casos que chegam com problemas, aliás, eu diria que a imensa maioria, 80% das pessoas com problemas que vão procurar a casa espírita, mais ou menos meio a meio, só que assim, é meio a meio, mas esse meio a meio também fica entremeado. Ou são problemas de ordem de transtornos emocionais, ou são obsessões. Por exemplo, e só que você é muito difícil fazer essa separação. Vamos dizer que a pessoa chegue com depressão, tá? A depressão pode ser uma depressão totalmente no extremo de cá, totalmente de transtorno emocional, desequilíbrio bioquímico, o que for. No extremo de cá, ela pode ser totalmente uma obsessão. Mas frequentemente ela está no meio termo. As duas coisas meio que se juntam. O mecanismo, por exemplo, de depressão, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. Em geral, ele é um pouco obsessão, um pouco transtorno emocional, né? E desequilíbrio bioquímico, mas aí nós vamos ter que trazer lá do passado os problemas que geraram essa questão. E aí todos os fatores kármicos, etc. Mas, em geral, a gente começa, às vezes, a tratar um problema que a gente acredita ser uma disfunção. Por exemplo, uma pessoa com ideação suicida. Você imagina que uma ideação suicida possa ser resultado sempre de uma depressão. E não haja, às vezes, um indicativo de uma obsessão kármica dentro desse processo. Mas durante o tratamento você vai perceber que ali surge um processo obsessivo também ali. E pode ocorrer o contrário, você começa a tratar como um processo obsessivo e observa que há também um mecanismo interno da pessoa que propicia a ela esses sofrimentos psíquicos. Então o tratamento, por isso que a gente sempre recomenda o tratamento multidisciplinar, né? O tratamento espiritual, tratamento psiquiátrico, quando for um transtorno emocional muito forte, tem que ter medicação psiquiátrica, e o transtorno psicoterapêutico, o tratamento psicoterapêutico. Em geral, se a pessoa chega a casa, já coloca esse tríplice tratamento, porque nós não podemos arriscar. O problema, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está com ideação suicida, você tem que imaginar que pode ser um problema espiritual e normalmente acaba sendo os dois, né? Pode ter um fundo depressivo ou uma total falta de sentido para a vida dela, né? E pode haver mecanismos aí que vão depender de medicação também. Devido às compulsões que a pessoa tem, pode ser que tenha que ocorrer medicação. Então a gente tem que ser muito cuidadoso e entender que os problemas humanos são muito complexos, muito variados, tá? Agora, observemos uma coisa. O que leva, então, e agora nós entramos no nosso ponto das obsessões no nosso cotidiano. O que leva o ser humano ao processo obsessivo? Bom, frequentemente nós associamos a obsessão a um fator kármico. E, de fato, muitas obsessões são kármicas e elas têm toda obsessão kármica demanda um tratamento mais complexo, mais difícil, mais trabalhoso, mais persistente. Um inimigo espiritual é alguém que, vamos dizer assim, e não é só o inimigo espiritual, o próprio indivíduo, o paciente, ele traz as suas feridas não cicatrizadas, não saradas, e essas feridas estão abertas. Então, mesmo que você afastasse, se fosse possível fazer isso, afastar esse obsessor, essa ferida ainda continua aberta. Então, ela vai continuar produzindo os seus males. Portanto, em geral, a cura de uma obsessão kármica, ela envolve os dois. Os dois têm que ser tratados. Porque o passado é comum do erro ou do equívoco. Aquele que é vítima pode ter sido o carrasco na outra vida, né? Mas é importante nós entendermos que muitos também das obsessões não são kármicas. Elas são resultados de outros fatores que para nós aqui até, digamos assim, eu vou trabalhar mais essa questão, nós vamos trabalhar mais essa questão, porque elas são mais sutis, subreptícias, e a gente não percebe, elas acontecem. Quando a gente vê, já é obsidiado já. Começa com uma obsessão simples,
e facilmente evolui para quadros mais graves de obsessão, de fascinação, até de subjugação. Isso é muito comum, por exemplo, no caso de bebida, por exemplo, vício no álcool. Quase todo indivíduo que tem o vício alcoólico, alcoólatra, ele tem obsessão. Quase todos. Pode ser que a obsessão, o vício tenha sido já causado por uma obsessão kármica, mas pode ser que não tivesse obsessão nenhuma e as frustrações dele, a dor dele, as dificuldades que ele passou, que o levaram ao uso da bebida, enfraqueceram todo o psiquismo dele, e espíritos desencarnados que sentem ainda a necessidade do álcool, mas não podem beber álcool, se aproxima de alguém que bebe o álcool e tem a sensação temporária do prazer que é produzido pelo álcool naquele momento. Então se aproxima do obsidiado, do alcoólatra. Então, a gente, assim, eu posso dizer que 99% das vezes que a gente tem as informações de obsessão de indivíduos alcoólatras, existe obsessão relacionada. Mas, em geral, a obsessão veio depois, quando o indivíduo se viciou e ele não tem mais resistências para contrapor essas influências que estão vindo. Mas aí, ela facilmente evolui de uma obsessão simples, que vem só por afinidade, para uma obsessão mais grave. Em geral, os casos que chegam para nós já é o caso de fascinação ou subjugação, infelizmente. E aí é problemático porque o tratamento envolve a desintoxicação do indivíduo orgânica, mas envolve uma desintoxicação espiritual. Um tratamento espiritual complexo, difícil, dele e da entidade. Mas vejam, não havia por parte da entidade um desejo de prejudicá-lo. Isso surgiu por um comportamento equivocado dele. Equivocado, mas assim, a gente sempre tem que ser muito indulgente na visão dessas coisas, viu, gente? Porque a gente olha assim, o indivíduo se viciou em bebida aí, tá vendo? Não quer trabalhar, não quer saber de nada, o cara é vagabundo, é isso, é aquilo. Gente, vamos ter muito cuidado com esses julgamentos, porque o que leva uma pessoa a se drogar, leva uma pessoa a se viciar em álcool, é um sofrimento muito grande que às vezes ela traz. E ela não consegue lidar com esse sofrimento. E é levada a fazer o uso de substâncias ilícitas ou drogas lícitas, que é o caso do álcool. Infelizmente, é uma praga, verdade seja dita, é uma praga social, institucionalizada. Você vê, nos Estados Unidos se tentou, na década de 30, banir o álcool por conta dos graves problemas que estava causando e tiveram que voltar atrás depois de um certo tempo, a chamada lei seca, né? Tal o clamor da sociedade por voltar a usar o álcool. E isso é uma tragédia na civilização. Eu tive várias pessoas que eu conheci que perderam a vida no sentido assim, de se destruir mesmo. E acabou morrendo por conta do álcool. Mas antes dele morrer, ele destrói a família também. Então é talvez a pior droga que existe. E é uma droga institucionalizada. Não é à toa que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações e temos muitas mudanças, né, que precisam ser realizadas. Mas vamos lá. A obsessão precisa encontrar um campo propício para ocorrer, seja ela intuitiva, seja ela uma obsessão em um médium extensivo. E esse campo propício é um comportamento mental equivocado. O cultivo de aflições mentais, o cultivo de estados comportamentais, pensamento, palavra e atitude. Quando a gente fala em comportamento, nós sempre nos referimos a essa tríplice dimensão: pensamento, palavra, atitude. Quando esse comportamento ele está totalmente distorcido, disfuncional, ele é o ponto-chave para o início do mecanismo obsessivo, mesmo por intuição. Porque o que acontece no mecanismo de obsessão por intuição? O espírito fica ali. Eu não sou médium, eu não estou percebendo, não importa. Você tem flutuações. E nessas flutuações do teu psiquismo, ele vai pegando momentos em que ele consegue adentrar. E no que ele consegue adentrar e te influenciar, começa a se criar uma conexão. E aí começa a surgir um processo de obsessão simples. Por quê? Porque todos esses estados disfuncionais do nosso comportamento também são estados disfuncionais desse espírito. E ele se encontra com a gente porque ele vê ali alguém que ele pode compartilhar a própria dor dele. Imagina alguém que está sofrendo muito. O indivíduo, ele, digamos, se automutila. Tá? A gente está tendo muito isso com jovens também, tem que ficar muito atento nisso. Né? Automutilação. Você acha que essa pessoa que se automutila, veja que eu estou generalizando, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações, porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Então mas
majoritariamente, ou a maioria das pessoas que têm um determinado comportamento, elas têm mais facilidade de se juntar a pessoas que têm um comportamento semelhante. Se você é uma pessoa que está passando por esses estados, você tenta se juntar a pessoas que também compartilham disso. Você não vai ficar, se você é uma pessoa que se automutila, você não vai se juntar a pessoas que estão numa correria para poder obter o máximo daquilo que a vida pode te dar. Você vai procurar pessoas que estão mais ou menos dentro do seu padrão. Vocês querem ver uma coisa que acontece muito? Pessoas que tentam largar o vício de drogas. Qual é a grande dificuldade, entre muitas, qual é a grande dificuldade que nós temos para a pessoa que tenta largar as drogas? Conseguir largar os amigos que também usam droga. Essa é uma das grandes, às vezes acontece dos pais até levarem o filho, a filha, para uma outra cidade, para um outro estado, para poder tirar ele daquele ambiente, porque quando ele faz a desintoxicação, a primeira coisa que acontece, junta tudo de novo. E aí começa o processo, porque você está envolvido num ambiente que te induz novamente ao uso daquela substância. Então, essa lei de afinidade que nós temos, que nós nos juntamos com pessoas que mais ou menos tendem um pouco a pensar como nós, faz com que esses processos sejam potencializadores, né? E os espíritos também vão procurar em nós aqueles que mais ou menos comungam suas próprias dores também. Então, é comum ver um espírito que sofre a depressão no plano espiritual, tá? Se juntaram a um depressivo na Terra porque ele vê alguém que está sofrendo como ele e ele quer alguém, ele não quer alguém que está tendo sensações de grande prazer, porque ele não sente prazer, ele vai sentir raiva de ficar ao lado daquela pessoa, ele não vai se sentir bem, ele quer sentir ao lado de uma pessoa que sofre também. É uma visão estranha, né? Mas é frequentemente assim que nós nos comportamos. Por exemplo, se eu ganho mal numa empresa, ganho um salário baixo. Se todo mundo ganha um salário baixo, se meu vizinho ganha um salário baixo, se meu cunhado, principalmente, ganha um salário baixo, o pessoal fala que é a melhor noção para você saber se você está ganhando bem ou mal, você tem que se ver quanto o seu cunhado está ganhando. Se você estiver ganhando um pouquinho mais do que ele, você está ganhando bem, entendeu? Não importa quanto ele esteja ganhando, entendeu? Assim, a gente trabalha muito, a nossa forma de nós nos sentirmos bem também é muito feita por associação, por comparação. Nós nos comparamos. Numa empresa onde todo mundo ganha, sei lá, X reais, e o seu vizinho ganha X reais, o seu parente ganha X reais, você meio que não... Tudo bem, você pode ter o desejo de querer ganhar mais, mas isso não te incomoda tanto, pelo menos não no primeiro momento. Agora, se você ganha X, todo mundo está ganhando 2X, você vai... Não importa o seu trabalho, o que você está fazendo. Então, essa questão de nós trabalharmos essas associações, essas comparações, nos levam, então, a sempre a ter esse tipo de influência. Mas vamos lá. O que são esses estados, digamos, aflitivos disfuncionais que nós temos? Eles são externos e internos, tá, gente? O que são os estados externos? Ou melhor, o que são as causas externas desses estados disfuncionais, de comportamentos disfuncionais? Mundo de provas e expiações. O que nós temos no mundo de provas e expiações? O que Buda, Siddhartha Gautama, falou lá 2.500 anos atrás, né? 500 anos antes de Cristo, né? A gente vê o livro ali, A Caminho da Luz, a gente vai ver Emmanuel listando todos os missionários que vieram, né, antes do Cristo, preparando meio que o caminho também para uma mudança profunda na jornada planetária, né? Primeira das 4 nobres verdades que Buda coloca: a vida é sofrimento, ou a vida contém sofrimento. Uma das primeiras palavras que Jesus fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos. Já entra no tópico da aflição, né? Então, significa que para ser bem-aventurado na aflição, você vai ter que entendê-la e superá-la, suplantá-la, porque a aflição te empurra a um processo de transformação e de mudança, né? Bom, eu tenho uma série de coisas que me atingem, uma série de aflições, dores, sofrimentos, perdas de entes queridos, doenças. São fatores externos que me atingem. Como é que eu reajo a eles? Aí começa o problema. Se eu reajo bem a eles, tranquilo, mas frequentemente nós não reagimos bem a todos esses fatores que nos atingem. E aí eu começo a desenvolver estados disfuncionais de raiva, de culpa, de medo, de ansiedade. Mesmo a depressão, ela pode ter raízes nesses mecanismos
em que nós não estamos sabendo lidar com as circunstâncias que nós estamos sendo provados. Mas vejam, a gente dizia assim, mas aí, poxa, então esse mundo é um mundo difícil de se viver. Não, é um mundo ótimo de se viver. Nós estamos exatamente onde nós temos que estar. Às vezes a gente usa o termo assim, mundo imperfeito, mas esse termo, é porque nosso vocabulário é pobre, né? A gente não tem muito como diferenciar. Mundo imperfeito, parece que Deus fez um mundo errado pra gente, né? Estamos no mundo errado, é imperfeito isso aqui. Não, não é imperfeito, é perfeito pra gente, né? Ele não é um mundo muito evoluído. É provas e expiações, certamente, provas e expiações, mas ele não é imperfeito, ele é perfeito para nós. Nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para crescer aqui dentro do nosso nível evolutivo, dentro da nossa capacidade. Ele é tão perfeito que espíritos superiores vêm aqui para se aprimorar mais ainda, desenvolvendo imensamente o amor por outros semelhantes, né? Bom, outro fator externo também é o nosso envolvimento com o caminho equivocado do mundo. Ou seja, eu quero buscar no mundo aquilo que o mundo não pode me dar. Eu quero buscar no sexo toda a alegria do mundo que não vai durar. Que por si só ele não é suficiente. O sexo é suficiente no sentido de uma relação de um casal onde aquilo fortalece, aquilo estabelece ligações mais fortes de sentimentos, de carinho, de afetividade, de cumplicidade. Aí sim, ele está cumprindo o seu papel. Agora, o sexo descompromissado, sem só o prazer pelo prazer, caminhos equivocados. A busca do vício como experiências de prazer, caminho equivocado. Né? Eu estou tentando vivenciar na matéria aquilo que a matéria não pode me dar. Apego material. Vai largar tudo aqui quando desencarnar. Como é que vai chegar lá no plano espiritual se o teu objeto de vida era apenas a matéria? Então a gente cai em alguns problemas, algumas situações que são próprias do mundo, mas é mais a nossa relação com ele, disfuncional. E aí nós começamos a criar problemas. Por quê? Porque tem espíritos viciados em sexo, tem espíritos viciados em álcool, tem espíritos viciados em poder, tem espíritos viciados na matéria. Tem algumas passagens até são curiosas, mas são tristes. A gente vê André Luiz, por exemplo, tem um caso lá que eles chegam, a equipe chega para resgatar espíritos de região umbralina e há uns senhores idosos, assim, pegando aquela lama podre ali, fluido, né? Em estado representando, sendo um reflexo da condição psíquica deplorável dos espíritos que ali se encontravam, eles pegam aquilo achando que era ouro. Ah, meu ouro, abraçando, segurando aquilo. Porque esse ouro que ficou na terra, eles carregaram dentro da mente deles, esse apego à matéria. Por isso que Jesus sabiamente nos disse, não busquei tesouros na terra, mas tesouros no céu, né? Então essa questão chave é, em termos de problemas, fatores externos, é nós nos relacionarmos com a matéria tentando buscar o que a matéria não pode nos dar. A matéria só pode nos ajudar até um certo ponto. A partir dali, nosso espírito precisa continuar a sua jornada e a sua forma de viver em equilíbrio. E temos fatores internos. E esses fatores internos, nós vamos só citar um aqui por causa do nosso tempo, senão a gente não vai conseguir chegar no finalzinho aqui. Nós teríamos que trabalhar um pouco mais uma outra coisa, mas a gente vai trabalhar só um ponto dos fatores internos, que são muito sérios, e nesse caso diz muito respeito ao trabalho da Casa Espírita. Esse que é a sombra. Ele não tem a ver com o mundo em si, diretamente. O que é a sombra? Como Joana de Ângeles nos ensina, e também, de certa forma, como Carl Gustav Jung nos ensina. A Joana pega a terminologia do Carl Gustav Jung, aprimora esse trabalho, adaptando ele a algum desses conceitos ao espiritismo. A sombra, ela não é... Veja, a gente não pode confundir sombra com condicionamentos nossos que nós trazemos de comportamentos equivocados. A sombra não é isso. A sombra é um núcleo que está no nosso psiquismo de profundidade, ou energia, mas uma energia deletéria. Por que ela é deletéria? Porque ela é oriunda de um trauma, de uma perda, de um profundo sentimento de culpa, de raiva. Todas essas emoções bastante conflituosas e disfuncionais, elas residem nesse psiquismo e não foram tratadas na sua ocasião. Nós meio que escondemos ela botamos ela dentro de uma gaveta, fechamos com a chave e achamos que o problema está resolvido, mas não está, porque ela vem como uma pulsão para o nível consciente
bastando apenas alguns gatilhos. E quando ela chega, ela produz aquilo que nós chamamos de uma neurose. E essa terminologia também era usada por Carl Gustav Jung e mantida por Joana de Ângeles. Se nós não sabíamos lidar no passado, provavelmente ainda não sabemos lidar agora com ela. Estamos nos escondendo, estamos fugindo dela, mas nós não podemos fugir dessa sombra. Ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser iluminada, ela precisa ser transmutada. A Joana de Ângeles diz muito bem, sabiamente, assim, olha, não dá para você pegar e arrancar a sombra, porque ela é parte da tua história. Só que a sombra é uma ferida aberta, é uma memória dolorosa que eu tenho que tratar ela. Uma vez tratada, ela será uma ferida cicatrizada, faz parte da minha história. Aí eu vou ter vergonha porque eu tenho uma ferida cicatrizada? Não, são as marcas da minha batalha. De todas as nossas batalhas que tivemos ao longo do tempo. E seremos gratos a Deus por isso, porque isso terá conferido a nós muita experiência, mesmo a partir dessas situações difíceis e dolorosas, porque imagina só, se você vai querer ajudar alguém que passa pelo vício, que passou pelo vício, quem vocês acham que tem mais condições? Quer dizer, essa pergunta é um pouco problemática, né? Mas acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quem vocês acham que tem mais condições de ajudar essa pessoa que passou pelo vício? Eu tenho duas pessoas com o mesmo cabedal de conhecimentos doutrinários, que têm o mesmo bom coração, em termos de querer ajudar aquela pessoa, a mesma boa intenção, só que uma já foi viciada. E venceu o seu vício, passou por aquela experiência, superou aquilo e agora está, digamos, no mesmo nível dessa outra pessoa aqui. Quem vocês acham que teria melhor condições de conversar, entender, compreender o que passa, criar a empatia com aquele que sofre o problema do vício? O que já passou. Aí você vai dizer assim, pô, mas o vício era ruim, mas produziu algo bom. A capacidade do indivíduo de tratar outras pessoas que estão... porque a lei divina é tão poderosa, tão sábia, tão justa, ela do mal, entre aspas, ou daquele momento de perturbação, também saiu bem, em algum momento. Basta que você queira transmutá-lo, transformá-lo. Da sombra, a mesma coisa. Aquela mesma raiva que um dia eu cultivei com tanta força, agora pode se transformar numa poderosa energia canalizada para o bem. Portanto, tudo é um processo de transmutação, de modificação. Só que essas sombras, elas produzem em nós mecanismos de muita angústia. Essas neuroses são definidas mais ou menos, vamos botar algumas aqui, a depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, muito comum hoje em dia, e todas as fobias, mais ou menos, que nós já temos ideia, vários tipos de fobias que vão se multiplicando dentro desse processo. Isso é um terreno fértil, quando você tem isso dentro de você, para o processo obsessivo, para que os espíritos não encontrem resistência às, digamos assim, influências que eles vão nos trazer, seja porque tem algo contra nós, seja porque simplesmente encontraram mecanismos de afinidade conosco. Como o nosso tempo está curto, eu preciso pular aqui para a nossa profilaxia e tratamento. Na verdade, nada mais é do que aquilo que a gente já estuda todos os dias dentro da casa espírita. Mas eu acho que é um dos fatores que é gatilho para a sombra. O Felipe estava na música dele, acho que foi a última música, Olhos Bons, não tinha isso na letra? Olhos bons para isso, olhos bons para aquilo. Isso nos remete, olhos bons, nos remete a uma palavra de Jesus, a uma série de passagens que eu gosto muito de falar nas palestras, que está no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é capítulo 5 a 7, né? E essa passagem não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas se vocês forem ler no Sermão da Montanha, vai estar lá. Jesus diz assim, o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho estiver são, ou olho bom, né, todo o teu corpo fica iluminado. Mas se teu olho estiver doente, ou estiver ruim, todo o teu corpo fica em trevas. É óbvio que Jesus não estava falando do olho físico. Ele estava falando do olho espiritual, ou seja, da visão que nós, de uma forma geral, da percepção que nós temos do mundo. E qual corpo ele estava falando? O corpo espiritual. Se o meu olho é bom, se eu vejo o mundo com gratidão, se eu vejo o mundo com indulgência, se eu vejo o mundo com alegria, meu corpo fica iluminado, meu corpo espiritual se irradia. Mas se o meu olho é doente, hoje em dia a melhor comparação para vocês entenderem bem o olho doente é o olho gordo. O olho gordo todo mundo vai saber, né? É o olho da inveja.
O olho da inveja é um olho ruim. Isso já era falado na época de Jesus. A gente vai encontrar essa menção também na parábola dos trabalhadores da última hora, no finalzinho dela, né? Quando aquele senhor da propriedade está falando, mas o teu olho é ruim porque eu sou bom? Ou seja, você vê o mundo com digamos, essa mesquinhez de não permitir que eu pague um denário aos trabalhadores da primeira hora, senão então passa fome. Um denário era um salário para uma família se alimentar por 2 dias. Imagina se ele paga um 10 avos de denário para aquelas pessoas que trabalharam só 1 hora. Como é que ela ia poder subsistir? Então ali está o olho ruim, o olho da inveja, o olho da mesquinhez, de querer fazer a coisa matematicamente, mas sem qualquer emoção, né? Ou sem qualquer caridade. Então, uma coisa que a gente observa muito é a raiva, a incapacidade de perdoar. A pessoa que traz uma mágoa muito grande no coração, ela cria os mecanismos disfuncionais, ela cria os mecanismos de aflição mental muito propícios a uma vida muito sofrimento psíquico, de muito sofrimento psíquico. Torna a jornada muito mais difícil. Por isso que eu costumo dizer que o Sermão da Montanha é uma ética transcendente, um roteiro seguro para que a gente possa caminhar. Aliás, eu diria que a gente ultrapassa a condição de mundo regenerado se nós fôssemos capazes de aplicar. O Sermão da Montanha nos propõe. O seu nível máximo, ele está além do mundo regenerado, tá? Está além do mundo regenerado. A gente não consegue aplicar 20% dele hoje nas nossas vidas. Por isso o mundo está desse jeito aí. Amor ao próximo, a prática da caridade, se preocupar com o próximo. Eu estava falando até isso outro dia lá. Você me dá 5 minutinhos, em janeiro, pode ser? 8h20, só para finalizar aqui. Vejam, eu estava comentando isso, acho que foi segunda-feira ou foi quinta passada, não me lembro, nos nossos estudos. Doar e doar-se. Eu posso doar, eu posso pegar aqui uma cesta básica, levar para uma família que está necessitando, isso é doar. E o doar-se, o que é o doar-se? O doar-se é eu ter uma preocupação além para aquelas pessoas. Por exemplo, se tem uma pessoa doente ali, eu vou passar a fazer orações por ela. Se tem uma situação de uma criança doente que não está conseguindo assistência, tentar conseguir um médico que possa vê-la, isso é o doar-se. Ele continua além do doar. Na casa espírita, você recebe uma pessoa que está precisando de um passe. Você aplica o passe dela. Isto é doar. Agora, essa pessoa está com um monte de problemas que você pode ajudá-la, pode orientá-la, pode dar um suporte para ela. Isso é doar-se. Você começa a se preocupar com aquela pessoa. Ela faz parte agora das suas orações. Você ora e pede por aquela pessoa. Isso é doar-se. Que agora você criou um vínculo de irmandade com ela que deveria ser o vínculo de todos nós. É o vínculo que o Pai deseja de todos nós. Porque todos somos filhos de Deus e nenhum pai quer os seus filhos indiferentes uns aos outros, né? Então, esse é o doar-se. E o amor ao próximo, quando você começa a sentir alegria em fazer isso, a sensação de bem, ela não é mais uma sensação de recompensa. A gente frequentemente pratica o bem inicialmente buscando uma recompensa, mesmo que a gente não perceba isso. Não, se eu fizer a coisa boa, eu sei que eu terei um bom karma. Eu sei que eu terei um bom resultado da lei de ação e reação. Isso nos lembra muito aquela passagem que Jesus diz assim: sede como servos que servem sem desejar nada do seu amo, do seu Senhor. Né? Sirvam sem desejar nada, ainda que nós saibamos que ao fazer o bem, colheremos o bem de qualquer forma. Não tem como evitar. Você ajuda uma pessoa, essa pessoa vai ficar grata a você, mesmo que você não queira isso. Ela vai ficar grata a você. Por isso que Emmanuel dizia através do Chico, né? O bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Isso é uma passagem maravilhosa. E quando a gente começa a sentir uma alegria em fazer o bem, uma alegria genuína, essa é uma sensação tão boa, que traz tão paz, que ela é capaz de nos harmonizar, nos tornar novamente funcionais, curar essas feridas profundas. A conexão com o plano espiritual, o cultivo da fé, o cultivo da esperança no seu sentido mais amplo, sentido espiritual. Quando a gente fala nessa conexão espiritual, gente, a gente está falando principalmente numa oração muito séria, viu? Não é chegar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, vou correr que agora tem que trabalhar, não, olha só, acorda mais cedo um pouquinho. A gente costuma fazer, normalmente a gente faz, né, uma leitura de harmonização antes da oração, a gente costuma fazer isso. Por que a gente faz a leitura de harmonização? Para trazer
a preocupação do lado de fora a gente já vai diminuindo um pouquinho, a agitação, a gente já entra numa vibração. Aqui não foi o caso hoje, porque eu tinha música no Felipe aqui e tal, eu já estava criando a leitura de harmonização, foi feita de forma musical, né, vamos dizer assim. Mas normalmente nós precisamos dela. Então é muito bom que se você vai começar o dia, faça a tua oração, mas não faça correndo. Acorda um pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos mais cedo. Faz uma leitura de harmonização, prepara. Faz aquilo com carinho, conversa com o Criador, conversa com Jesus, conversa com teus mentores, pede orientação. A oração tem... Olha, gente, oração, eu vou falar aqui, vocês vão achar que é exagerado, mas a oração tem que durar uns 30 minutos. Entre leitura, meditação e a oração. Se for menos que isso, está corrido. Eu costumo dizer, o dia tem 24 horas, 1440 minutos. No dia que a gente não vem no centro, se a gente fizer uma oração de 10 minutos, nós estamos com menos de 1% destinado a uma conexão com o espiritual. E nós somos seres espirituais. É muito pouco, né? 10 minutos é muito pouco. Então, assim, cultivar a oração como uma ferramenta de conexão com o espiritual cura essas disfunções e ela vai naturalmente, se nós estamos em equilíbrio, nós naturalmente evitamos o mecanismo obsessivo. Seja o médio ostensivo, seja médio intuitivo. Não tem jeito. E outra coisa, e a última aqui que nós vamos colocar, que é a visão correta e entendimento correto. Que era que nós íamos trabalhar lá junto com sombra, mas não vai dar tempo, vai ficar muito alongado aqui. A visão correta, entendimento correto, o olho bom, que nós falamos, é ver a vida com indulgência, é ficar feliz com a vida, ter gratidão. Uma coisa tão simples, né? Ser grato a Deus por cada lufada de ar que a gente respira. Imagina se nós não... Segura a tua respiração por um minuto e meio, você vê o desespero que dá. Nós recebemos esse ar de graça, respiramos. E só vamos valorizá-lo se a gente tiver uma efizema pulmonar, se tivermos um câncer de pulmão, se tivermos alguma doença que nos impeça a respiração. Aí que nós vamos valorizar aqueles milhões e milhões e milhões de atos respiratórios que tivemos ao longo da vida que Deus nos concedeu de graça. Né? Então, tenhamos gratidão. A gratidão cura. A gratidão equilibra. A gratidão nos transcende. Né? Então, vejam, não tem nada, nenhum segredo dentro desse processo. Os nossos mecanismos que equilibram nossa mente para que os processos obsessivos não ocorram são praticamente os mesmos que nós usamos para curar as nossas feridas psíquicas, os transtornos emocionais. É muito parecido. Quando a gente trabalha a cura do processo obsessivo e trabalha a cura do processo da disfunção psíquica, é muito parecido. Os mecanismos são praticamente os mesmos, até o passe. Se aplica o passe a uma pessoa que está, por exemplo, com síndrome do pânico, ajuda muito. A pessoa que está com depressão ajuda muito também. Se vai aplicar uma pessoa que está obsidiada, tem que aplicar passe. Então, os dois se misturam frequentemente. Então, esse tratamento e essa busca de ajudar a pessoa a encontrar um caminho correto na sua forma de direcionar a sua mente, visão correta do mundo, processamento, entendimento correto do mundo, é o que vai nos trazer a paz, nos equilibrar, ser profilático ao processo obsessivo e curativo do processo obsessivo, juntamente com outros recursos, obviamente, da casa espírita e da espiritualidade. Muito obrigado.